Fique à vontade, você está na casa do seu pai. E o seu pai quer ver você bem. O nosso Pai Celestial quer ver você bem. O nosso Pai Celestial tem planos de paz e não de mal. O nosso Pai Celestial espera que nós entremos no plano dele. O nosso Pai, ele espera que no nosso posicionamento nós encontremos e alcancemos a verdade do plano do Senhor. E o plano do Senhor é o lugar em que nós devemos entrar. Ele não precisa de mim, ele não precisa de você, mas ele conta conosco. Então, nós como corpo de Cristo temos uma grande responsabilidade. Porque muitas vezes nós estamos esquecendo-nos de que nós somos membros de um corpo, o qual a cabeça é Cristo. E quando nós nos eximimos da responsabilidade que nós temos dentro do corpo, nos esquecemos que somos importantes dentro do corpo, o corpo todo vai sofrer. O corpo todo sofre. Quando o apóstolo Paulo compara, ou ele fala, ele não compara, mas ele fala que nós somos membros de um corpo, o qual a cabeça é Cristo. Isso não é uma alegoria, isso não é uma metáfora. Paulo está falando literalmente que nós somos membros de um corpo. E se somos membros de um corpo, se você está se colocando num lugar de podridão, num lugar de pecado, num lugar de falta de responsabilidade com o corpo todo sofre. Nós não podemos negligenciar a nossa responsabilidade dentro do corpo. Muitas vezes nós não sabemos o que está acontecendo com os nossos irmãos, com um irmão, com uma irmã, o que ela está passando, o que ele está passando, quais são os problemas, as situações. Mas quando nós sentimos uma angústia, uma dor, ou algo que vem e nós não sabemos de onde vem, provavelmente vem de um corpo que está sofrendo por causa de um membro que está sofrendo. Nesse momento, dobre o seu joelho, clame ao Senhor, interceda por aquele que você nem sabe quem é, mas que você sabe que está inserido no corpo de Cristo. Aleluia. Você entende a responsabilidade que nós temos dentro do corpo de Cristo? Ao invés de apontar o dedo, estenda a sua mão. Estenda a sua mão. O que você tem falado vai ecoar pela eternidade. E existe algo no mundo espiritual que se chama peso de palavras. E os pesos de palavra alcançam aqueles que são alvos das suas falas. E as pessoas estão sofrendo porque você está lançando peso de palavras sobre a vida das pessoas. Por isso, tenha responsabilidade. Você é membro do corpo, o qual o cabeça é Cristo. Aleluia. Tenha responsabilidade. Nós não queremos ver os nossos irmãos sofrendo. E nós não queremos que o corpo de Cristo sofra. Amém? Amém. E por isso nós precisamos nos posicionar como membros do corpo. O exemplo que nós sempre damos é que se nós tirarmos um braço e deixar o braço lá, fica aí um pouquinho, deixa uma semana o braço lá. Depois de uma semana você pega o braço e coloca. Como que vai estar aquele braço? Já vai estar tudo necrosado, cheirando mal. Nós não podemos andar distantes uns dos outros. E aí eu não falo somente fisicamente, não. E principalmente espiritualmente. Através das nossas orações, das nossas intercessões, o corpo de Cristo vai ganhando força, musculatura para poder cumprir o propósito de Deus nessa terra. É a igreja de Cristo que faz a diferença na terra. É a igreja do Senhor que faz a diferença na terra. E quando a igreja não se posiciona, o mal avança. É muito fácil nós lançarmos a culpa ou a responsabilidade na vida de outros, ou no inferno, ou no diabo, ou no mal que tem crescido. Mas o que nós como igreja temos feito?
Quais têm sido as nossas atitudes como igreja para que os espaços que estão sendo deixados sejam ocupados pela igreja? Porque o diabo não tem lugar, e ele ocupa os lugares que os filhos de Deus têm deixado. E nós, quando deixamos espaço, o diabo se apropria desses espaços e ele começa a fazer aquilo que ele tem para fazer. A nossa responsabilidade é grande. Então que nós possamos ter, assim como Paulo nos orienta lá em Romanos capítulo 12, a nossa mente transformada, a nossa visão ajustada. Tudo aquilo que está desarranjado ou desalinhado na nossa vida, seja alinhado pelo Espírito Santo de Deus. E assim nós possamos viver uma vida santa, irrepreensível, uma vida de temor, reverência à palavra de Deus, reverência à santidade do Senhor. O Senhor, Ele nos criou e nos formou para que Ele seja glorificado. E as nossas atitudes vão glorificar o Senhor ou não? Quais têm sido as nossas atitudes no nosso dia a dia, na nossa casa, no nosso trabalho, na rua? Honre ao Senhor. Honre ao Senhor. Mais do que obedecer, honre ao Senhor. Porque honrar na frente pode ser bajulação. Mas aquele que honra, honra em todo tempo, em qualquer lugar. Honre ao Senhor. Isaías capítulo 6. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, e cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios imundos e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Pai, nós estamos diante da tua palavra. E como é maravilhoso, Senhor, nós podemos meditar na tua palavra e encontrar, Pai, garimpando a tua palavra, os metais preciosos, as pedras preciosas, Pai, que estão escondidas nas entrelinhas da tua palavra. Obrigado pela tua revelação, obrigado pela tua palavra poderosa e santa sobre as nossas vidas, obrigado pela manifestação do teu poder. Obrigado, Pai, pela obra do Senhor, pela obra integral do Senhor nas nossas vidas, Pai. O Senhor quer fazer em nós e depois através de nós. Nós sabemos, Pai, que precisamos buscar ao Senhor para que nós possamos ser aperfeiçoados dia após dia. Dia após dia aperfeiçoados pelo Senhor, para que possamos cumprir a grande comissão, para que possamos cumprir, Pai, aquilo que o Senhor nos chamou para fazer nessa terra. Para que possamos entender qual é o plano que o Senhor tem e qual é o nosso papel dentro desse plano. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa nos ensinar a andar, Pai, sobre a tua palavra. Assim como Pedro, que andou sobre as águas, mas também andou sobre a palavra de Jesus, nós queremos aprender a andar sobre a tua palavra, e mesmo se afundarmos, o Senhor estará ali nos dando a mão, nos levando novamente na superfície, para que nós possamos continuar a nossa caminhada.
nós podemos afundar, mas não vamos submergir, porque o Senhor, com a tua mão potente, nos tira, assim como o Senhor já nos tirou de um lamaçal de pecado. E somos livres, somos libertos, mas sabemos, Pai, que a libertação, ela precisa ser gerada em nós todos os dias, para que o velho homem continue morto e que nós possamos fortalecer o Espírito e viver a nova aliança com o Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que nessa manhã o Senhor fale aos nossos corações. Fale aos corações de todos aqueles que aqui estão, também de todos aqueles que estão nos assistindo ao vivo, mas também daqueles que vão assistir esse vídeo depois. Porque o Senhor tem uma palavra específica para cada um de nós. E muitos podem já ter ouvido essa palavra. Muitos podem já ter recebido essa palavra. E o Senhor pode ter falado com muitas pessoas que aqui estão através dessa palavra, tão conhecida no nosso meio. Mas, Pai, nós estamos sedentos pelo novo do Senhor. E nós sabemos que a Tua palavra se renova. A Tua palavra, ela é viva, ela é eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, capaz de separar alma e espírito, juntas e medulas. A Tua palavra nos dá discernimento. A Tua palavra nos dá discernimento. Que nessa manhã nós possamos ser alcançados pelo poder da Tua palavra e que possamos ser transformados para a Tua glória. Senhor, nós sabemos que o Senhor trabalha por processos. Nós sabemos que o Senhor trabalha por processos e por ciclos. E nós também sabemos, Pai, que muitas vezes nós achamos que estamos longe ou fora dos processos do Senhor, mas mesmo quando estamos distantes, o trabalhar do Senhor nas nossas vidas faz com que a maldade, a maldição, aquilo que é ruim em nós se torne bênção, porque o plano do Senhor nos envolve independente da condição que estamos. Nós temos sim que ter consciência de pecado. Nós temos sim que permitir que o Senhor mude a nossa mentalidade, a nossa visão. Permitir que o Senhor mude a nossa mente. Nós temos sim que permitir que o Senhor troque a nossa lente. Mas, Pai, nós sabemos que, assim como estamos, nos achegamos a Ti, o Senhor tem novas coisas para fazer em nós. Nos ajude nessa manhã a entender a Tua palavra. Abra o nosso entendimento e que essas verdades da Tua palavra governem o nosso espírito para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma passagem conhecida, principalmente quando Isaías fala: eis-me aqui, envia-me a mim. Um chamado para a vida de Isaías, que já era profeta e profetizava contra o pecado do povo. No capítulo 1 nós vemos Isaías falando: os bois conhecem os seus donos, mas Israel não conhece o seu Deus. E ele profetizava contra o pecado do povo, contra o posicionamento do povo que estava se voltando contra as verdades do Senhor, que estava virando as costas para aquele que estava dando a orientação. E Isaías vem então profetizando contra essas atitudes desfocadas daquele povo, que era o povo de Deus. Mas então chega no capítulo 6, nós vemos que no ano em que morreu o rei Uzias, Isaías vê o rei, o Senhor, assentado em um alto e sublime trono. Uzias era um rei que reinou em Israel. E ele era um homem de Deus. Um homem de Deus que era engenheiro, fabricava suas próprias armas de guerra. Era um homem que era usado por Deus, ou usado nas batalhas, um dos melhores reis de Israel. Porém, a fama começou a tomar conta do coração de Uzias. E o rei, que era reconhecido pelo seu temor a Deus, agora ele começa a permitir que o orgulho e a soberba entrem no seu coração. Então ele começa a viver uma vida fora daquilo que eram os preceitos do Senhor para a vida dele, fora daquilo que ele já havia vivido com Deus
E Uzias começa a ter atitudes que só expressavam aquilo que estava dentro do seu coração. As palavras que falamos, as atitudes que temos, os pensamentos que nós permitimos que façam ninho na nossa cabeça, tudo aquilo que nós expressamos com a nossa boca, com a nossa vida, com os nossos atos, são apenas um extrato daquilo que já tem dentro de nós. São apenas um resultado daquilo que nós já estamos cultivando dentro do nosso coração. Por isso, nós precisamos tomar cuidado com aquilo que nós permitimos entrar no nosso coração. Como nós sempre falamos, o pássaro pode voar sobre a nossa cabeça, mas nós não podemos permitir que ele faça ninho. Por quê? Porque se uma seta maligna entra na nossa mente, desce para o nosso coração, daqui a pouco ela já está saindo pela nossa boca. E nós estamos fazendo falsos julgamentos, principalmente dos nossos irmãos. Uzias era um homem de Deus. E quantos são os homens e mulheres de Deus que se deixaram levar pelo orgulho e pela soberba? Havia um anjo de luz que habitava os céus. Um anjo de luz que vestia uma roupa com as mais belas pedras preciosas. Um anjo de luz que era ministro de louvor. E um dia esse anjo de luz quis tomar o lugar de Deus, quis ser igual a Deus. E vocês conhecem a história. Lúcifer, que quis ser igual a Deus, permitindo que o orgulho entrasse no seu coração, ele foi expulso dos céus. Ele levou 1/3 dos anjos. Quando o orgulho começa a entrar no coração do homem, porque nós temos o orgulho dentro de nós. Nós temos o orgulho dentro de nós. O que nós não podemos é alimentar o orgulho que está dentro de nós. Por isso que Jesus fala: aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Porque a humildade é que vai acabar com o orgulho. É a mansidão que vai fazer com que nós andemos em caminhos de humildade que vão acabar com o orgulho de dentro de nós. É o reconhecimento de que nós não somos nada e nem somos ninguém sem o Senhor na nossa vida. Sabe por que você está aqui? Porque as misericórdias do Senhor se renovaram sobre a sua vida nessa manhã. E esse é o motivo de nós não sermos consumidos. Não permita que o orgulho e a soberba sejam acesos no seu coração. Não permita. Não permita. E quando o orgulho e a soberba são despertados em nós, assim como Lúcifer, nós começamos a trazer pessoas para viver essa condição. Mas que nós possamos aprender do Senhor. Aleluia. Que nós possamos aprender do Senhor. Nós somos membros de um corpo qual cabeça é Cristo. Estamos reunidos e somos igreja quando estamos reunidos. E o papel da igreja é estabelecer o reino nessa terra. E para estabelecer o reino nessa terra, nós precisamos de autoridade espiritual. E para que nós possamos ter autoridade espiritual, o Senhor precisa encontrar em nós corações humildes. Aleluia. Não pode ter lugar para o orgulho. Não pode ter lugar para a soberba. E quando nós, então, nos damos conta que estamos nesse lugar, quão terrível é reconhecer que nós precisamos sair desse lugar. Mas graças a Deus, porque mais terrível é permanecer. Vocês já sabem, eu já contei aqui, que nós morávamos em Piracicaba. Eu estava desempregado havia 7 meses. 7 meses. E o Senhor suprindo as nossas necessidades. Para mim foi muito difícil. Até que eu comecei a entender o que o Senhor estava tratando em mim.
quando nós estamos na presença do Senhor, quando nós estamos no Senhor, toda luta é tratamento, toda luta é forja, toda luta é o tratamento do Senhor para que nós cresçamos, porque importa ao Senhor que nós cresçamos e atinjamos a maturidade espiritual. Toda luta, quando estamos no Senhor, é forja. Agora a condição é estar no Senhor. É essa a reflexão que você precisa fazer. É essa a reflexão que nós precisamos fazer. Porque muitas vezes nós, e precisamos tomar muito cuidado, nós vamos ver algo aqui muito importante. Quantas vezes nós usamos o nome do Senhor para nos escondermos daquilo que nós não queremos ser confrontados? E abrimos a boca para falar que Deus falou, que o Espírito Santo disse, mas às vezes é só o nosso coração, porque a palavra de Deus fala que o nosso coração é enganoso. Muito cuidado. Eu tenho muito temor para falar Deus falou, mas quando Ele falou, Ele fala mesmo. Quando o leão rugir, ele vai rugir mesmo. Aleluia. E não tem lobo que vai ficar, vai tudo sair correndo. Glória a Deus. Mas ele precisa rugir. Se o leão não rugiu, eu não posso falar que ele rugiu. Se Deus não falou, eu não posso falar que Ele falou. Se nós estamos no Senhor, se estamos no Senhor, toda batalha é forja. Toda batalha é crescimento. Toda batalha é amadurecimento. Toda batalha é ensinamento. O Senhor usa as lutas como pedagogia para o nosso coração e fortalece o nosso espírito. Porque o nosso espírito milita contra a carne. Então, o que vai vencer é aquele que está mais alimentado. Alimente o teu espírito. Aleluia. Com as disciplinas espirituais. Com a oração, com os jejuns, com a meditação na palavra, com o entendimento da palavra de Deus, não o distorcer da palavra. Tem uma matéria na teologia que chama exegese. E muitos estão fazendo a eusegese, que é a interpretação da palavra. Exegese é a interpretação da palavra. Muitos estão fazendo a eusegese. Eu interpreto da forma que me convém. Eu interpreto da maneira que vai me beneficiar. Como faziam os fariseus. Na verdade, eles queriam que os escribas fizessem todas as leis para favorecê-los. Mas se estamos no Senhor, vai acontecer algo tremendo na nossa vida. Se nós entendermos que esse momento de batalha é um momento de crescimento. Então estava eu, desempregado. E o Senhor falou: filho, estou tratando o seu orgulho. Eu, hã? O quê? Eu sou um cara tão gente boa. Eu sou legal. Orgulho? Eu não sou orgulhoso. E o Senhor começou a mostrar tudo o que eu expressava e que não era humildade. Tudo o que eu fazia e que não era expressão de Cristo, mas era expressão de uma natureza caída, a natureza adâmica que existe em mim e existe em você. Como Paulo disse, as nossas inclinações naturais. Nós somos filhos de Deus. Aleluia. E o pai que ama corrige o seu filho. O pai que ama corrige seu filho. Nós temos que pedir ao Senhor e buscar ao Senhor para que Ele revele a nossa identidade de filhos. Identidade de filhos. Porque quando temos a identidade de filhos, nós não temos necessidade de ser aprovados. Porque a necessidade de aprovação é algo terrível. Algo terrível.
Tudo que nós vamos fazer, nós temos que justificar. Tudo que nós vamos falar, nós temos que justificar. Tudo que nós vamos fazer, nós manipulamos para que aquilo seja favorável a mim e eu seja aprovado. É uma prisão. Somos filhos. E como filhos, nós nos colocamos diante do nosso Pai. E o nosso Pai que nos ama, vai nos amar a cada dia mais. Vai nos corrigir. Vai nos confrontar. E vai permitir que as lutas nos forjem para o nosso crescimento. Aleluia. Quando então eu li aquele livro Humildade, a Beleza da Santidade, e eu li assim numa tarde, porque eu entendi o que o Senhor estava trabalhando em mim, e eu falei, Senhor, é isso, então eu vou buscar a minha libertação. E quando eu acabo de ler aquele livro, eu lembro que eu li numa escada que tinha em casa, e eu levantei assim, uma dor na coluna, porque eu tinha passado a tarde inteira numa posição só. Mas eu já levantei com a convicção de que o Senhor havia arrancado de mim tudo aquilo que me afastava dele. Tudo aquilo que Ele queria que eu aprendesse, eu aprendi. Não foi aquele livro. Aquele livro foi só a conclusão de um processo que o Senhor tinha começado fazia 7 meses. Um processo doloroso, um processo difícil, mas que foi necessário que eu passasse para que eu pudesse entender que se eu não andar em humildade, o Senhor não vai poder cumprir o plano dele com a minha vida. E no dia seguinte, eu recebo um telefonema. E era uma entrevista de emprego. Glória a Deus. Entrei nessa empresa e falei, Senhor, que o Senhor me ajude a manter os meus pés no chão. Dentro de 12 meses, eu fui promovido. E tudo para a glória do Senhor. E quando o Senhor, depois de praticamente 3 anos e meio, 4 anos, o Senhor falou, o seu tempo já deu aqui. Eu fui pedir a conta. E eu entendi o porquê o Senhor tinha me colocado ali naquela empresa. Hoje, o genro do dono da empresa é um grande amigo, pastor Cristiano, já esteve aqui pregando. A família. E muitas coisas aconteceram ali no tempo que eu estava. Porque o Senhor, Ele tem a engrenagem perfeita para os tempos e as estações que nós estamos vivendo. Amém. E também aquelas que nós Amém, iremos viver. Jesus. Glória a Deus. Por isso, querido e querida que aqui estão, nós precisamos estar no Senhor. No Senhor. Isaías teve uma visão maravilhosa. No ano em que morreu o rei Uzias, ele viu o rei. No ano em que morreu o rei Uzias, ele viu o rei. O Senhor, assentado em um alto e sublime trono, as suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. E cada um tinha 6 asas. 2 cobriam os rostos, 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Aprendamos com os serafins. 2 asas cobriam o rosto. Reverência. Reverência ao Senhor. Porque a irreverência não vem do Senhor. Mas a reverência é algo que nós precisamos ter. Reverência à palavra de Deus. Aleluia. Meça as suas palavras para falar da palavra de Deus. Meça as suas palavras para falar de homens e mulheres de Deus. Meça as suas palavras para falar do reino. Meça as suas palavras para proferir palavras contrárias e peso de palavras. Com 2 cobriu os seus rostos. Reverência. Quando nós estamos no momento de louvor, adoração, nós terminamos o momento de adoração. Tem algumas pessoas que eu olho e falo, mas onde essa pessoa estava até agora? Em espírito. Talvez em lugar nenhum. Porque acabou o louvor, parece que vira uma chave.
E acabou o louvor, agora eu posso conversar? Ou então... E por favor, eu estou falando isso com muito amor. Porque nós precisamos ter reverência ao Senhor e à sua palavra. Nós precisamos ter reverência ao Senhor e ao culto que é prestado ao Senhor. Nós precisamos ter reverência ao Senhor dentro da nossa casa. Nós precisamos ter reverência ao Senhor 24 horas por dia. Reverência ao Senhor. Honrar ao Senhor em todo tempo, em todos os lugares. A começar com nossos pensamentos. 2 cobriam os rostos, mas 2 cobriam os pés. Humildade. Jesus diz: aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. Aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. A mansidão nos fala de tranquilidade, a mansidão nos fala de longanimidade, a mansidão nos fala de demorar para se irar. A mansidão nos fala de ter autogoverno, domínio próprio e não demônio próprio. A mansidão nos fala de nos colocarmos no lugar de imitadores de Cristo. Aleluia. Aprendamos de Cristo que é manso e humilde de coração. Mas a humildade, ela é a matéria-prima da autoridade espiritual. E nós precisamos aprender com o nosso mestre, Jesus, a andar com as sandálias da humildade. A andar sobre pés humildes, sobre corações humildes, com palavras humildes, com expressões de humildade. Permita que o Espírito Santo quebre o orgulho do teu coração e reconheça, como Cristo falou: nossa, o Senhor é bom. E Cristo falou o quê? Eu não sou bom, bom é meu Pai. Se Cristo não é bom, quem sou eu para falar que eu sou bom, eu sou melhor que o outro? Nós temos que andar com pés de humildade. Aleluia. Pés no chão. Reconhecendo que quem nós somos, e a palavra de Deus nos fala. Considere-se cada um inferior ao outro. Inferior ao outro. Quantas são as vezes que nós nos achamos superiores aos outros? E a palavra de Deus fala que o maior sirva o menor. Eu sou o melhor, então eu tenho que ser servido. Não, você acha melhor? Então sirva. O maior sirva o menor. Pés humildes, coração humilde, pensamentos humildes, expressões humildes, sabendo que não somos melhor que ninguém e que todos somos iguais diante de Deus. Pecadores que carecem da graça, que andam em busca dessa graça. Na sexta-feira eu ouvi algo lindo que foi falado, algo simples, que talvez seja óbvio, que talvez você já tenha ouvido muitas e muitas vezes e até vivido isso, mas que quando essas verdades basilares são trazidas à tona, o nosso coração se enche. E eu ouvi alguém falando assim: quando eu encontrei Jesus, um vazio que existia em mim foi preenchido. Aleluia. E é isso que ele faz. Existe um vazio no coração do homem que é só Jesus que pode preencher. Existe um vazio no coração do homem que é só Jesus que pode preencher. E quando Jesus preenche, nós começamos a aprender dele, que é manso e humilde de coração. Por quê? Porque ele é o nosso mestre. Ele é o nosso mestre. Ele é o nosso mestre. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o rei, o Senhor, assentado em um alto sublime trono. Há aqui uma substituição. Isaías, muitos teólogos falam que Isaías tinha um parentesco próximo a Uzias.
E por isso Uzias era a sua fonte de segurança. Uzias era aquele que provia no reinado para o ministério de Isaías. Isaías era o profeta que estava andando com Uzias, estava de mãos dadas com Uzias, e sempre trazia uma palavra de Deus para Uzias. Então Isaías andava de mãos dadas com Uzias. Mas no ano em que morreu o rei Uzias, Isaías viu o Senhor. Glória a Deus. Precisou morrer Uzias para Isaías reconhecer o rei, o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Qual é o Uzias que ocupa o seu coração? Qual é o Uzias que está ocupando o lugar de Cristo na sua vida? É o seu intelecto? É o seu dinheiro? É o seu trabalho? É a sua posição na sociedade? O que tem ocupado o lugar de Cristo no seu coração? Porque nós não precisamos falar que nós servimos a Deus. Nós não precisamos falar que nós andamos com Cristo. As nossas atitudes demonstram. E aquilo que nós precisamos falar, é só uma necessidade de autoafirmação, dizendo aquilo que nós ainda não vivemos. A expressão e a maior expressão de Cristo em nós é a nossa vida. E como nós temos vivido a nossa vida. Uma vida que adora o Senhor, uma vida que envergonhe o Senhor. Você não deve viver para outros. Você deve viver para o Senhor. Você não deve viver para outros. Você deve viver para o Senhor. Glória a Deus. Não permita que as muitas vozes que estão ao seu redor entrem no teu coração. Mas permita que a voz do Senhor guie os seus passos. Amém. Porque as decisões que nós temos que tomar, elas precisam ser baseadas e firmadas em Deus. Em Deus. As decisões que nós precisamos tomar precisam estar baseadas em Deus. E aí, nós estamos prestes a tomar decisões. O que vai acontecer? Parentes, amigos, vai tudo dar opinião. E amém. Não tem problema. Se estiver alinhado com o Senhor. Mas se não tiver, fique com a voz do Senhor. Aleluia. Fique com a direção de Deus para a sua vida. Porque eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós. Os planos do Senhor nessa terra são infalíveis. Se nós nos colocarmos na presença dEle, nós vamos participar desse plano. Aleluia. Quanto privilégio Ele nos dá. Quanto privilégio Ele nos dá. Quem são os Uzias que têm ocupado os nossos corações? Mas as duas asas que cobriam os rostos e as duas que cobriam os pés também estavam junto com mais um par de asas. E esse par de asas cobria. Esse par de asas voava. Eles voavam. O Senhor quer que nós alcemos voos altos. O Senhor quer que nós alcancemos lugares altos. O Senhor quer nos lançar como uma flecha. E muitas vezes nós estamos na aljava do Senhor, e o Senhor vem com a sua mão, e nós olhamos e falamos, agora é a minha vez. Ele pega o irmão que está do lado, e ele vai lançar o irmão, e você continua na aljava, e você se entristece, porque não foi a sua vez. Não se entristeça. O Senhor sabe todas as coisas, e a sua hora vai chegar. Apenas permaneça na presença dEle. Permaneça na presença dEle. Porque quando Ele pegar você, Ele pode até te puxar para trás. E parece que tudo está dando errado. Parece que está uma confusão. Assim como Isaías. O templo se encheu de fumaça, ele não estava enxergando nada. Porque todas as vezes que o Senhor vai fazer algo novo em nós, parece que a nossa visão fica turva. Dá a impressão que está tudo embaralhado. Meu Deus, que confusão. Está estranho.
parece que eu não estou entendendo, parece que não está claro ainda. Permanece. Amém. Permanece nesse lugar. Permanece na presença de Deus. Aleluia. Mas Isaías, ele fez algo que nós precisamos fazer. Ai de mim. Ai de mim. Isaías estava falando de um povo que profetizava contra... Aliás, ele profetizava contra o pecado do povo e a posição do povo. E agora ele fala, ai de mim, se colocando no mesmo lugar que aquele povo. Ele reconhece o seu pecado. Ele reconhece as suas impurezas. Ele reconhece aquilo que precisa mudar. Ele reconhece que o orgulho que habitava em Uzias estava influenciando a vida dele. Mas no ano em que morreu o rei Uzias, ele viu o rei, o Senhor, assentado em um alto sublime trono. E ele então foi levado ao arrependimento. A palavra de Deus nos fala que esse anjo, esse serafim, tocou a boca dele com uma brasa, pegou a brasa com uma tenaz, que é talvez um metal, alguma coisa assim, e tocou a boca dele. Mas por que tocou a boca dele? Porque foi aquilo que ele falou, que era fraqueza na vida dele. Eu habito num povo de lábios impuros e tenho lábios impuros. Mediante a sua confissão, o Senhor o libertou. Aleluia. Mediante a sua confissão, o Senhor o curou. Glória a Deus. Mas confissão sem arrependimento é mera informação. Porque a confissão traz o pecado para fora e o arrependimento mata o pecado. Amém. Amém. A confissão traz o demônio para fora e o arrependimento mata o demônio. Porque tudo aquilo que é escuridão dentro de nós é habitação de demônios. E quando nós não confessamos, a luz não vem e os demônios continuam habitando a nossa vida. Ah, mas vai falar que eu estou possuído. Não. Não. Eu só estou falando que existem áreas da nossa vida que precisam ser, as brechas precisam ser fechadas, as janelas precisam ser fechadas. E quais são as áreas da nossa vida que precisam ser confessadas para que, assim como Isaías, possamos ter uma brasa tocada em nossas vidas e que nós possamos ter transformação. Aprendamos com a palavra do Senhor. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamavam, e a casa se encheu de fumaça. Os umbrais das portas falam das nossas bases, e a nossa base é a nossa família. A nossa base é a nossa família. Talvez os umbrais da sua casa estejam estremecendo. Mas eu tenho uma palavra para você e talvez você não tenha ouvido essa palavra ainda hoje. Permaneça. Amém. Aleluia. Permaneça. Amém. É claro, queridos, que nós vamos fazer a nossa parte. O alinhamento dentro de casa é algo fundamental. O alinhamento dentro da nossa casa é algo fundamental. A concordância entre o casal é indispensável. Nós precisamos fazer a nossa parte, mas precisamos permanecer no Senhor. Aleluia. Porque o cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. Amém. O cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. Quando Jesus está, não há como ter derrota. Parece que está tudo cheio de fumaça. Parece que você está perdendo. Mas o Evangelho é perder para ganhar. E entenda que se você permanecer, você vai voar voos altos. Glória a Deus. Os anjos estavam voando, nos ensinando que eles estavam prontos. Nos ensinando que eles já estavam num lugar em que o Senhor quer que nós estejamos. Aleluia. Prontos para aquilo que Ele tem para fazer. Prontos para ouvir o chamado dEle. Prontos para fazer o que Ele nos chamou para fazer e para ser nesse tempo. Permaneça na presença do Senhor. Ah, mas não está acontecendo nada. Permaneça. Mas faz 1 ano que eu estou nesse lugar e não acontece nada. Permaneça. Permaneça. E não espere
que as coisas vão acontecer. Permaneça simplesmente porque você o ama. Permaneça simplesmente porque Ele é Deus. Permaneça simplesmente pela essência que é o Senhor. Quando nós servimos e amamos ao Senhor por aquilo que Ele é, as coisas que Ele tem que fazer são consequências de uma vida de devoção ao Senhor. Mas quando nós trocamos a ordem e buscamos ao Senhor, e queremos ficar por aquilo que Ele vai fazer, nós não experimentamos o que Ele é, não experimentamos a sua essência e perdemos o melhor. Perdemos a melhor parte. Então disse eu, ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios imundos, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disso, depois do quê? Do arrependimento, da confissão, da iniquidade aniquilada, do pecado tirado. Depois disso, e somente depois disso, é somente depois do arrependimento, é somente depois da confissão com arrependimento, é somente depois de um posicionamento de buscar a santidade do Senhor, é somente depois de uma atitude que nós vamos ter diante de Deus, é somente depois disso. Ouvi a voz do Senhor que dizia: eu estou nesse lugar. O pastor falou para eu permanecer. Eu permaneço, mas eu não estou ouvindo nada. Quais são os Uzias que têm tomado lugar no teu coração? O que precisa sair para que você possa reconhecer aquilo que precisa ser mudado, se arrepender, confessar e depois disso você ouvir a voz do Senhor. A Geisa teve uma experiência linda e ela ouviu a voz do Senhor. E eu falo para ela: como que você ouviu a voz do Senhor? Eu nunca ouvi a voz do Senhor. Ela: eu ouvi a voz do Senhor. No momento em que ela se arrependia, no momento em que ela entregava o coração dela, a vida dela, tudo que ela tinha e tudo que ela era ao Senhor, com muita dor, com muita dificuldade, mas com muita alegria, sabendo que era aquilo que o Senhor tinha pedido. Depois disso, ela ouviu a voz do Senhor. Aleluia. Depois disso, Isaías ouviu a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? O Senhor vai te perguntar: filho, filha, você está pronto? Você está pronto? Quem que eu vou enviar? E ele perguntava a Isaías como se ele perguntasse: posso te enviar, filho? Porque agora você está pronto. Posso te enviar porque agora você está pronto. Você entendeu, você confessou, você se arrependeu. E arrependimento não é remorso. Arrependimento não é remorso. O arrependimento gera dor, gera choro. O arrependimento gera uma revolta dentro de nós, que nós vamos olhar para trás e vamos falar: por que eu fui fazer isso? Onde eu estava com a cabeça? Por que eu caí nesse erro? Por que eu cometi isso? Por que eu desonrei o meu Deus? Eu desonrei o meu Senhor. Por isso que é importante nós entendermos a santidade de Deus. Por isso que é importante nós pedirmos ao Senhor que revele a santidade dele a nós. Por isso que é importante que nós estejamos num lugar de reverência, de temor. Por isso que é importante que nós nos coloquemos nesse lugar de humildade. Porque é esse lugar que vai fazer com que nós entendamos a santidade do Senhor e o arrependimento seja genuíno. Genuíno. Quantos são os pecados
que nós cometemos, e pedimos perdão a Deus, dizendo estar arrependidos, e no outro dia, na outra semana ou no outro mês, a gente volta a fazer a mesma coisa. E é bom, é gostoso, é legal, é joia. Passa uns momentos muito legais no pecado. É legal. E depois eu peço perdão para o Senhor e Ele me perdoa. Mas você não vai ouvir a voz do Senhor. Você não vai sair do lugar. Continuará andando numa esteira que só cansa, não sai do lugar e não muda a paisagem. Arrependa-se. Arrependa-se. Permita que o Espírito Santo de Deus convença você daquilo que você precisa se arrepender. E arrependa-se. Em nome de Jesus. Porque só assim, só depois disso, é que nós vamos ouvir o Senhor dizendo: filho, filha, você está pronto. Você está pronta. Eu vou te enviar. Eu vou fazer de você um grande profeta. Uma grande profeta. Eu vou te enviar às nações. A sua voz vai ecoar nos 4 cantos desse mundo. Você vai fazer a diferença na sua casa. Você vai fazer a diferença no seu bairro. Você vai fazer a diferença na sua cidade. Você vai fazer a diferença no seu estado. Você vai fazer a diferença no seu país. Você não precisa estar fisicamente presente para fazer a diferença. Você precisa entender que você é espiritual. E seres espirituais não têm limites geográficos. Eis-me aqui. Envia-me a mim. Uzias, segundo Crônicas 26, diz que Uzias, no auge da sua soberba, entrou em um lugar que só sacerdotes poderiam entrar. Ele entrou no templo e ele foi queimar incenso no templo. E um sacerdote entrou correndo atrás dele. Eu quero ler. Eu não ia ler, mas eu vou ler. 2 Crônicas 26, 16. Mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper. Ele transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém o sacerdote Azarias entrou atrás dele com 80 sacerdotes do Senhor, homens valentes. Então Uzias entrou no templo para queimar incenso. Azarias e mais 80 sacerdotes entraram atrás dele, homens valentes, e resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgrediste, e não será isto para a honra tua da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou, enquanto tinha um incensário na sua mão, para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Ele entrou onde não deveria, fez o que não deveria, e ele foi ferido de lepra. Um homem que andava com Deus, um homem que era rei, um homem que era um homem de Deus, agora faz aquilo que não agrada ao Senhor e é ferido de lepra. Os Uzias que habitam no nosso coração precisam sair do nosso coração. E Uzias morreu de lepra. E não foi uma morte fulminante.
foi uma morte gradativa. Em nome de Jesus, hoje começa um processo da morte de Uzias que habita no nosso coração. Aleluia. Em nome de Jesus. E assim como foi um processo, a morte de Uzias, esse processo chegou na nossa vida, para que nós possamos ouvir o Senhor, para que possamos nos arrepender de tudo aquilo que nos tira da presença, para que possamos avançar no reino do Espírito, para que possamos aprender com os anjos, reverência à palavra, reverência ao Senhor, reverência às coisas de Deus, reverência aos homens e mulheres de Deus, reverência a tudo que diz respeito ao Senhor. Prontidão, humildade. É isso que vai habitar o nosso coração. E Uzias vai morrendo. E Uzias vai sendo deixado de lado. Vai saindo do nosso coração. E o arrependimento vem, nós vamos confessar. E através da confissão, mediante arrependimento, nós vamos ouvir o Senhor. E o Senhor vai nos enviar. Aleluia. Porque é o Senhor quem envia. É o Senhor quem envia. Nós precisamos nos preparar para sermos enviados do Senhor, para estabelecer o reino nessa terra. Amém. Onde quer que estejamos, nós vamos estabelecer o reino de Deus nessa terra. Estamos sendo preparados. Coloquemos-nos nesse lugar, o lugar de preparação. E que nós tenhamos força e mansidão para permanecer em nome de Jesus. Amém? Feche os teus olhos. Pai, a tua palavra foi anunciada nessa manhã. E nós nos alegramos no Senhor, porque o Senhor sempre tem uma palavra fresca, como um maná que caía do céu, o alimento fresco que desceu sobre a nossa vida nessa manhã. E nós queremos nos apropriar, Pai, de tudo isso que o Senhor nos disse, nos orientou, nos exortou, nos chamou a atenção. Antes de falar com o povo, o Senhor já havia falado comigo. Meu coração estava um tanto quanto temeroso. Mas isso são os processos do Senhor, Pai. E que esse temor, Pai, possa ser gerado nos nossos corações. Que cada um que aqui está, Pai, não volte para sua casa da mesma forma que chegou, mas volte de uma forma diferente, Pai. Que em nome de Jesus, Pai, esse processo de matar Uzias, ele seja um processo de crescimento, de aprendizado, um processo de descobertas, de revelações, um processo de experiências com o Senhor, experiências com o Senhor, um processo em que vamos viver, Pai, coisas grandes, coisas firmes, coisas novas, um processo, Pai, que não precisamos acelerar, mas que vamos na direção certa, passos firmes na direção certa. E assim, Pai, é assim que nós vamos alcançar o Teu coração. A nossa oração nessa manhã é que o Senhor, Pai, possa, meu Deus, nos constranger com o Teu amor. E esse constrangimento nos leve ao reconhecimento daquilo que tem ocupado o Teu lugar no nosso coração. Porque muitos falarão, Senhor, Senhor, em Teu nome expulsei demônios, em Teu nome curei, em Teu nome eu realizei grandes obras. E o Senhor falará, se é parte de mim que eu não te conheço. Mas o Senhor não mede a nossa vida em espírito pelas nossas obras, o Senhor mede pelo nosso coração. E é esse coração quebrantado, contrito, arrependido, derramado diante do Senhor que nós queremos, Pai. Uma alma derramada diante de Ti que vai nos levar ao arrependimento de tudo o que nós fazemos
e que desagrada ao Senhor, Pai. Que nós possamos, ó Deus, entender que a permanência é uma chave que temos nas mãos. É muito difícil, mas nós temos que permanecer. O Senhor nos ensinou semana passada sobre perseverança, sobre constância. Nós queremos permanecer, Pai, porque nós entendemos pela Tua palavra que se permanecermos, nós vamos ouvir a Tua voz. Nós vamos estar, Pai, com as clarezas na nossa visão. O olhar não ficará mais turvo ou cheio de fumaça. Nós não seremos enganados e nem confundidos, mas nos processos do Senhor, Pai, o novo vai chegar, e antes do novo chegar, nós vamos, talvez, enxergar tudo meio turvo, assim como Isaías. Mas o novo chegou na vida dele, e é por esse novo que nós clamamos nessa manhã. É por esse novo que nós buscamos nessa manhã. O Senhor poderia, Pai, com um estalar de dedos, arrancar esse Uzias que há dentro de nós. O Senhor poderia, Pai, com uma ordem, uma palavra, mudar, ó Pai, a nossa história. Mas o Senhor é Deus de processos. E os processos nos capacitam. Os processos nos amadurecem. Os processos nos levam ao crescimento. Sabemos que é necessário passar por processos. Sabemos que é necessário perseverar. Sabemos que é necessário ficarmos na Tua presença, andarmos com o Senhor e nos mantermos no Senhor, para que assim possamos ouvir a Tua voz e entendermos, estamos prontos. Envia-nos a nós, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fique com seus olhos fechados. E talvez você tenha chegado aqui com seu coração esfarelando. O Senhor me fala que tem corações aqui que estão chorando. O Senhor me fala que tem corações aqui que estão em situações tão complicadas que não sabem o que fazer e vieram em busca de uma palavra. O Senhor me fala que tem corações aqui que Ele quer tratar nessa manhã. Quebre o seu orgulho nessa manhã e levante-se do seu lugar agora. Você que está nessas condições, o Senhor está falando com você. Não permita, fique de pé. Fique de pé. Não permita que essa angústia, essa dor habite o seu coração. Mas nessa manhã se levante para ser transformado pelo Senhor. Se levante para receber um renovo do Senhor. Se levante para receber um novo tempo na sua vida. Um novo tempo chegou. Um novo tempo chegou. Pastor Paulo, vem orar, por favor. O Senhor não quer te ver chorando. O Senhor não quer te ver sofrendo. O Senhor não quer te ver angustiado ou angustiada, porque só temos mulheres. Mas o Senhor quer ver um novo coração. Ele quer que você troque o seu jugo. Ele quer que você troque as suas cargas. Porque Ele fala: troque comigo, porque meu jugo é suave, meu fardo é leve. Oh, aleluia. Coloca a mão no teu coração. Senhor meu Deus, meu Pai Todo-Poderoso, como o Senhor falou conosco nesta manhã tremendamente, Senhor Todo-Poderoso. E nós cremos, meu Pai Eterno Todo-Poderoso, que isso, Senhor, que o Senhor passou, essa tenaz, essa brasa de fogo, nos lábios de Isaías, meu Pai. O Senhor está passando, meu Pai, nos lábios, meu Deus, desses que estão precisando, Senhor,
Porque, Senhor, esse fogo, meu Pai, que nós sentimos, meu Pai, é Teu Espírito que habita em nós. Então eu te peço agora, Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus, que o Senhor visite o coração de cada um, Senhor, que está, Senhor, em pé, pedindo e clamando, meu Deus eterno, todo-poderoso, por um milagre, Senhor todo-poderoso, por algo, meu Deus, que só o Teu Espírito consegue, Senhor, fazer essa leitura nesse coração. Então, Espírito Santo de Deus, penetra só onde o Senhor entra. A voz, Senhor, do pastor, a minha voz, a voz de ninguém consegue entrar nesse coração. Nesse lugar, Senhor, que estava escondido, nesse lugar, Senhor, que o inimigo, meu Pai, muitas vezes não estava deixando, Senhor, a Tua voz entrar. Entra agora, Senhor. Entra e faz um milagre, meu Pai eterno. Limpa este coração, Senhor, porque o Senhor, meu Pai, sonda o nosso coração e esquadrinha o nosso pensamento. E nós sabemos que o Senhor vai fazer agora uma limpeza. O Senhor vai tirar toda a tristeza. O Senhor vai tirar tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor Todo-Poderoso. Na vida dessa irmã, na vida deste irmão, Senhor, que não teve coragem de se levantar, Senhor Todo-Poderoso. Mas nós sabemos, meu Deus, que o Senhor vai fazer um trabalhar hoje. Porque como ontem, Senhor, nós ouvimos que aonde o Senhor chega, não permanece da mesma forma, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor vai fazer nas nossas vidas e por tudo que o Senhor tem feito. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.